Vamos dar início à nossa terceira aula de aconselhamento cristão. E nessa terceira aula eu quero iniciar falando sobre as crises e o aconselhamento. Na vida das pessoas, na vida dos seres humanos, na nossa vida, crises são situações normais. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que passe pela vida, que passe pela existência sem sofrer crises. E as pessoas não gostam de crises, as pessoas não gostam dessa expressão e muito menos da situação. Crise raramente é algo bem-vindo. As crises são evitadas pela maioria das pessoas. As crises não são vistas como coisas positivas, mas como indesejáveis e negativas. O grande problema é que nós olhamos para as crises de uma perspectiva errada, equivocada. Crise pode ser benéfica, pode ter um efeito terapêutico. Crise nos tira da zona de conforto e tende a nos levar a um exercício, a uma ação, a um conjunto de ações que nos elevam a um outro nível, a um outro patamar. Quando eu olho para a crise como uma oportunidade de mudar, como uma oportunidade de crescer, como um meio de desenvolver qualidades, forças que estavam ali ocultas, escondidas, que eu nem sabia que existiam, e elas afloram na hora da crise. A resiliência, a capacidade de superação, a capacidade de assimilação de situações, a criatividade. Eu já vi essa expressão crise, com um X no S, crie, uma oportunidade de exercer, de desenvolver a criatividade. E quando eu olho para a crise dessa perspectiva, deste ângulo, como algo que pode me levar para um outro nível, para um outro patamar, a crise ela se torna pedagógica, e eu não diria que ela se torna bem-vinda, mas ela se torna aceitável e se torna produtiva, frutífera. A única coisa que a crise não pode trazer consigo é a esterilidade. Eu não posso passar por uma crise sem aprender nada, sem crescer, sem gerar algum tipo de fruto. Quando as pessoas passam por situação de crise, elas se sentem confusas, perdidas, desorientadas, e nesse momento elas se tornam abertas para uma ajuda externa, elas se tornam mais sensíveis ao socorro de Deus, e é uma excelente oportunidade para o conselheiro, principalmente se esse conselheiro for um pastor, for um líder cristão, de apresentar o Evangelho e as soluções que o Evangelho traz para as crises da vida, e trazer essa pessoa para Deus, trazer essa pessoa para o Evangelho, inserir essa pessoa no ambiente da igreja. Não deixe que a crise na sua vida ou na vida das pessoas ao redor se tornem estéreis e inócuas. Entenda que a crise esconde oportunidades de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento. Não saia da crise do mesmo jeito, ou pior, do que você entrou. Saia melhor. Você descobre uma força que você não sabia que tem. Você descobre uma capacidade de resiliência. Você descobre uma capacidade de superação. Você descobre
em você e nas pessoas ao redor qualidades que você não tinha visto, não tinha percebido. Você descobre quem são seus verdadeiros amigos. Então a crise ela pode ser benéfica. Os escritores modernos, eles identificam 3 tipos de crise, cada qual com as suas particularidades, com as suas peculiaridades e com o seu próprio tratamento. Você não vai passar pela vida sem enfrentar crises. Você não é imune às crises. Você já enfrentou, talvez esteja enfrentando e vai enfrentar novas crises na sua existência. Que crises são essas? Vamos identificá-las, porque aí fica mais fácil de você trabalhar na sua própria vida, como também como conselheiro. Esses 3 tipos de crise são crises acidentais ou situacionais, poderíamos chamá-las de circunstanciais, crises de desenvolvimento e crises existenciais. Crises acidentais ou situacionais são aquelas crises que ocorrem quando surge uma ameaça repentina ou a perda inesperada. Você lembra do profeta Elias? Elias, ele aparece do nada, consegue chegar no palácio, apresentar-se ao rei Acabe, falha na segurança. Eu demitiria o chefe de segurança, houve falha na segurança. Ele do nada aparece lá na frente de Acabe e diz: não vai chover 3 anos, segundo a minha palavra, ou até que eu fale, e vai embora. E aí ele fica escondido por 3 anos, sustentado pelos corvos, sustentado por viúva, sabe, aqueles improváveis acontecem. E aí depois de 3 anos ele se apresenta a Acabe. Ele confronta Acabe com a idolatria, ele faz um desafio lá no Monte Carmelo, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Astarote ou do poste ídolo. Ele faz um desafio, Deus responde ao desafio de Elias com fogo, e aí os profetas de Baal são mortos, os profetas do poste ídolo são mortos. Elias ora a Deus, depois de 3 anos e meio vem uma chuva abundante, torrencial, que lava não apenas a terra ressecada de 3 anos sem chuva, mas lava a alma do profeta, e o profeta está no auge do seu ministério. E aí no dia seguinte ele recebe um recado da rainha Jezabel: façam-me os deuses o que lhes aprouver, que os deuses me matem, acabem comigo, se amanhã, essas horas, eu não tiver feito com você o que você fez com os meus profetas. O que Elias tinha feito? Decapitado. E aí Elias entra em crise. Ele deixa o seu discípulo, o seu moço, ele vai para o deserto, ele desce embaixo de uma árvore, a crise de um arbusto, que não adiantava quase nada, e a crise se instala, se estabelece, e aí ele pede para morrer. É uma crise acidental, situacional. Você perde o emprego, você perde um ente querido, você descobre uma doença grave subitamente, descobre uma gravidez fora do casamento da filha, descobre que o filho é usuário de drogas, perde a casa, o carro é destruído num acidente e o carro é seu ganha-pão, fica desempregado. São crises acidentais, situacionais ou circunstanciais. Essa crise pode desencadear outras crises. Então é necessária uma intervenção,
uma ajuda externa muitas vezes. Essas crises são comuns. Nós nunca esperamos. Eu até diria que nós nunca estamos preparados para esse tipo de crise, mas elas acontecem. Elas nos atingem e às vezes são muito sérias, muito pesadas, muito intensas e às vezes se prolongam por muito tempo. Mas a tendência é que essas crises passem. Assim como elas vêm, elas vão, elas desaparecem. Essas crises são normais ao ser humano. Como são normais as crises de desenvolvimento? São as crises que surgem no curso do desenvolvimento natural do ser humano, na existência natural do ser humano. São crises previsíveis, prováveis e esperadas. Por exemplo, a entrada na escola. Para algumas crianças, isso é algo desejável, isso é algo aguardado com intensidade. E ir para a escola causa uma vibração, uma euforia, uma alegria, mas há crianças que não. Elas têm um pavor inexplicável, medo de ficar longe do pai, da mãe, de voltar para casa e não ter os pais em casa, e se perder e não conseguir voltar para casa. Medo do professor, medo do desconhecido. Então, ir para a escola, entrar na escola, os primeiros dias de aula geram uma crise muito grande para algumas crianças. A entrada na faculdade pode gerar uma crise, principalmente para jovens cristãos, quando os seus valores, os seus princípios e, acima de tudo, a sua fé será questionada, será colocada em xeque. Ele chega na aula de biologia e ele crê na Bíblia, ele crê no Gênesis, ele crê que no princípio criou Deus os céus e a terra, e no primeiro dia de aula o professor de biologia diz que nós somos fruto de um processo evolutivo, que a Bíblia não se sustenta, e aí ele apresenta provas irrefutáveis, note bem que eu estou colocando entre aspas, de que a evolução não é uma teoria, mas é algo que de fato aconteceu. E aí acontece o quê? O jovem cristão entra em crise. O casamento, o ajuste ao casamento. O jovem, rapaz ou moça, tem uma vida livre, leve, solta. Faz o que bem entende e não dá satisfação para ninguém, principalmente se mora sozinho. E aí ele casa. Esse ajuste ao casamento pode desencadear uma crise, e às vezes uma crise séria. E há casamentos que não sobrevivem a essa crise. A paternidade, a maternidade gera uma crise, e você se adaptar a uma terceira pessoa dentro da relação, dentro do casamento, não é mais você e ele, você e ela. Agora tem uma terceira pessoa que não apenas exige, mas grita por atenção, na maioria das vezes em alto e bom som. Isso gera crise. Mudança de emprego, mudança de cidade, aposentadoria. Trabalhou a vida inteira, teve uma vida intensa, produtiva, regrada, horário para tudo, trabalho, aí de repente se aposenta e acorda e diz assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer hoje? Tem gente que entra em crise. São crises de desenvolvimento. Crises normais, como eu disse, previsíveis, esperadas, mas não deixam de ser crises. Não deixam de provocar problemas. E aí nós vamos para um terceiro tipo de crise, que são as crises existenciais.
são aquelas que somos obrigados a enfrentar quando algumas coisas acontecem na nossa vida. Somos obrigados a enfrentar verdades perturbadoras ou perguntas para as quais não temos resposta. A compreensão de que foi um fracasso no trabalho, na empresa, no empreendimento. E aí vem aquela ideia, olhando para trás, de que a sua vida é uma sucessão infinita, interminável de fracassos. Você entra em crise existencial. Sou velho demais para começar de novo. Sou velho demais para tentar outra vez. Fui deixado para trás numa promoção, trabalhei a vida inteira. Chega na hora da promoção, alguém que entrou ontem na empresa é promovido e eu fico para trás. Isso gera uma crise e você começa a questionar a sua capacidade, a sua competência. Quando a vida parece que não tem propósito, uma doença na própria pessoa, na família, uma doença incurável, uma traição que lhe lança num vazio cheio de perguntas, e pode parecer paradoxal, né? Um vazio cheio de perguntas. Por quê? Porque é um vazio de respostas. Por que isso aconteceu comigo? E nem sempre a resposta é satisfatória. Eu tive um pastor, convivi com um pastor muito hábil em palavras, excepcional na homilética, na oratória, muito, muito, muito bom com palavras. E ele falava quando alguém estava em crise, quando alguém enfrentava, fosse uma crise acidental, fosse uma crise existencial, ele disse, você está se perguntando para Deus, por que eu? A pergunta está errada, por que não eu? E aí a galera vibrava e achava aquilo o máximo. Eu ficava olhando para aquela situação, aquele exercício ali no momento de culto, da pregação, podia até dar uma mexida com as emoções e dava, e dar uma ilusão, mas a pessoa fica se perguntando assim, por que eu? Não é, a pergunta não é por que não eu. Talvez devesse ser feita essa pergunta, não sei até que ponto ele tinha razão ou não. O que eu quero colocar aqui é o seguinte, é que nós nos perguntamos e simplesmente você gritar no meio de uma galera, de uma congregação, por que não eu? Se pode ser outro, por que não eu? Porque Deus vai me dar força, porque Deus... Mas não é gostoso, não é agradável. O mundo está cheio de pessoas em crise existencial profunda. Deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de você ser cristão não lhe torna imune às crises existenciais. O fato de você ser pastor não lhe garante imunidade, não é vacina contra crises existenciais. Nós acompanhamos com muita tristeza e preocupação a repetição do ato desesperado de pastores tirando a própria vida. Suicídio entre os pastores tem crescido de uma forma assustadora. Por quê? Porque pastor tem crise existencial. Pastor perde o sentido da vida, o ministério não satisfaz, a vida pessoal, a vida familiar, a vida com Deus é um gigantesco e catastrófico vazio. E o pastor não vê mais
como muitos outros seres humanos, não veem mais sentido em continuar vivendo e atentam contra a própria existência. Às vezes são crises acidentais ou situacionais ou circunstanciais mal trabalhadas, mal assimiladas, mas na maioria das vezes são crises existenciais. Viver para quê? Existir para quê? Continuar aqui para quê? São crises sérias. Para ajudar alguém, para aconselhar alguém com eficácia, eu tenho que definir que tipo de crise aquela pessoa está vivendo. Eu não posso colocar todas as crises no mesmo saco, no mesmo pacote e tratar tudo como se fosse a mesma coisa. E eu não vou dizer para você que crise de desenvolvimento é mais fácil do que crise assistencial, que crises acidentais, que crises existenciais são menos trágicas, menos perigosas do que crises situacionais. Não vou dizer. Cada crise tem o seu potencial de destruição, como tem o seu potencial de construção, de crescimento. Mas para aconselhar com eficácia, com eficiência, eu preciso entender que tipo de crise a pessoa que eu estou aconselhando ou aconselhado está vivendo. E aí nós vamos, então, para as intervenções nas crises e vamos ver como fazer e de que forma o objetivo dessas intervenções nas crises. Nós temos por objetivo na intervenção, quando eu, como conselheiro, estou intervindo nas crises, indiferente e independente de que tipo de crise seja, eu preciso intervir. E aí, qual é o meu objetivo? O meu objetivo, em primeiro lugar, é ajudar a pessoa a enfrentar eficazmente a situação difícil e voltar ao seu nível comum de comportamento. Por quê? Porque as crises afetam o nosso comportamento. Eu poderia dizer que elas transformam, mas eu vou usar uma outra expressão, elas transtornam o comportamento. E o objetivo do conselheiro, do pastor como conselheiro, é ajudar a pessoa a enfrentar essa situação e retomar e voltar ao seu nível comum de comportamento. Segundo objetivo da intervenção é diminuir a ansiedade, a apreensão, a insegurança que possa existir. Você vai mostrando para a pessoa que essas situações, por mais difíceis que sejam, não são anormais, não são únicas, não são raras. Todo mundo passa por essa situação. É aquela crise de Elias, quando Elias ele olha para Deus e diz assim: Senhor, só eu fiquei, não tem mais ninguém, ninguém me entende. Você já ouviu essa expressão? Ninguém me entende. Você já falou isso? Ninguém me entende. Só eu estou passando por isso. E aí, quando Deus trata de Elias e todo aquele processo, aí no finalzinho, Deus disse: ei, peraí. Quando Elias já está indo, Deus disse: camarada, só para sua informação, tem mais 7.000 pessoas em Israel passando exatamente pelo que você está passando. Para de achar que você é o único. E essas intervenções, elas ajudam a diminuir a ansiedade, a apreensão, o medo. Quando você, sem quebrar a confiabilidade, a confessionalidade do gabinete pastoral na hora do aconselhamento,
quando sem descobrir segredos, mas você mostra para a pessoa que a gente próximo a ela está passando pelas mesmas crises, que você já passou e já venceu essa mesma crise. Então, quando isso acontece, isso ajuda muito. Outro objetivo é ensinar técnicas para a solução, caminhos. E nós estamos falando de aconselhamento bíblico, aconselhamento cristão, aconselhamento pastoral. Quando você traz para a pessoa ferramentas da palavra, ferramentas bíblicas para a superação da crise, para a solução da crise. Você pode trazer ferramentas psicológicas, técnicas, mas acima de tudo você traz soluções bíblicas para a pessoa. Nós podemos, nesse momento, e devemos ter como objetivo considerar os ensinos bíblicos sobre crises, a fim de que a pessoa aprenda a superar à luz da palavra e fortalecer a sua fé. As pessoas, elas precisam ser ajudadas. E existem alguns passos que nós podemos dar ao intervir na vida de uma pessoa que esteja vivendo sua crise. O que fazer? Como caminhar? Você é o conselheiro, entrou alguém na sua sala, no seu escritório, no seu gabinete pastoral, lhe chamou em algum lugar para conversar, o que fazer? Então, nós temos alguns passos que precisam ser dados e que vão ajudar. O primeiro é fazer o contato. O conselheiro cristão, ele não tem o papel de caçar pessoas, de sair procurando, de sair fuçando. Fiz um curso de aconselhamento, recebi um certificado e agora eu saio procurando pessoas com problema para ajudar. Tá com problema? Quero te ajudar. Não, não é assim que a coisa funciona, não é assim que a coisa deve caminhar. A pessoa deve lhe procurar. Os doentes procuram um médico, o médico não vai atrás dos doentes. Doente procura o médico. Normalmente, uma pessoa em crise lhe procura ou é encaminhada a você por outra pessoa. Isso não impede que você, principalmente se você for pastor, você procure a pessoa que você sabe que está vivendo uma crise. Isso não impede. Hoje à tarde, eu irei fazer uma visita uma pessoa que não é da nossa comunidade, que não pertence à nossa congregação. Essa pessoa, num curtíssimo espaço de tempo, perdeu 2 familiares, 2 entes queridos muito próximos, de forma trágica. E eu vou lá me colocar à disposição para orar, levar uma palavra bíblica de consolo, e se essa pessoa quiser um acompanhamento, irei fazer. Então, nada impede que você vá atrás, mas é preciso entender que você, via de regra, vai esperar. Você não vai sair caçando oportunidades ou pessoas. E uma coisa, nesse primeiro encontro, você não vai resolver todos os problemas da pessoa. Nesse primeiro encontro, você não vai despejar todo o seu conhecimento bíblico, psicológico, psicanalítico em cima da pessoa. Você, numa primeira sessão, você vai fazer um contato. Você vai conquistar a atenção, você vai fazer a sondagem da situação, você vai ouvir o que ela tem a dizer. E uma coisa importante de você saber é que as pessoas em crise, às vezes, elas entram num estado de devaneio, de fantasia.
há uma irrealidade. O que ela percebe como problema, às vezes não é o problema real. Ela vai te apresentar algumas coisas que, se você não tiver maturidade, experiência na área do aconselhamento, você vai ser enganado. O meu problema é esse, o problema não é aquele, aquilo é apenas uma consequência. Às vezes a pessoa está imaginando e criando na sua mente doentia problemas que não existem. Principalmente mania de perseguição, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Sabe aquela esquizofrenia? É vítima do universo, o universo conspira contra você, todo mundo está contra você. Então, nesse primeiro contato, você vai fazer uma sondagem, você vai conquistar a atenção da pessoa, você vai fazer com que o aconselhado se sinta seguro, protegido, importante para você. Primeiro passo é fazer o contato. É aquela conversa que tende a ser superficial, não é tão profunda como a segunda, terceira e aí por diante, mas ela é necessária. Se você for incisivo demais, duro demais, cirúrgico demais, você pode matar o paciente. Um médico não faz a cirurgia no primeiro encontro com o paciente, é aquela consulta, é aquela conversa de consultório, é aquela avaliação, é ouvir, são os exames que são pedidos para depois serem analisados. Então, isso tudo é importante. Isso tudo é necessário. É o primeiro passo, fazer contato. Segundo, é reduzir a ansiedade. Os modos calmos e descontraídos do conselheiro cristão podem ajudar a diminuir a ansiedade do aconselhado. Se o conselheiro cristão for apavorado, pilhado, eufórico demais, ele vai aumentar. Ah, meu Deus! Nossa, que isso? Não fala isso! Você vai aumentando a ansiedade. O conselheiro cristão tem que ter uma postura de calma, de tranquilidade, de descontração, um posicionamento, uma postura que transmita essa tranquilidade, essa calma. Uma fala mais suave, mais tranquila, menos rápida, você não despeja informações em cima da pessoa. Você vai com calma, com tranquilidade. Essas coisas são muito importantes. Ouça com paciência e atentamente enquanto o aconselhado descreve a situação. Forneça fatos, informações que lhe dê segurança. Mostre aprovação quando algo for feito eficientemente. Quando você discordar, discorde com calma, com tranquilidade. Não ataque a pessoa. Não fique contrariando a pessoa em tudo. Não mostre rejeição. É muito importante isso. Às vezes você pode sugerir, a pessoa está em crise, chorou, você pode sugerir uma pausa, dar um copo d'água, dar um lenço para ela secar as lágrimas, pede para ela respirar um pouco. Faça algumas pausas, isso muitas vezes se faz necessário e ajuda a reduzir a ansiedade. Terceiro passo, nesse aconselhamento, nessa intervenção, focalizar os problemas. Em época de crise, é muito fácil ser vencido pelo que parece um amontoado de fatos e problemas confusos. Ajude o aconselhado a decidir quais
ou qual das questões específicas deve ser tratada, deve ser enfrentada, que problema tem que ser resolvido primeiro. Tente focalizar na situação como ela se apresenta no momento e não fique trazendo outras circunstâncias, outros problemas, outras pessoas, outros fatos à baila. Focalize naquilo. Focalize naquele problema específico, naquela situação, naquela crise específica. Não amplie demais o foco. Não perca o foco. Você está tratando de um assunto, a pessoa introduziu outro. Espera aí, vamos terminar aqui, vamos resolver isso, depois a gente pode vir a tratar disso, mas nesse momento a situação é assim, é essa, é isso que nós vamos tratar, é isso que nós vamos fazer. Entenda essa situação. Se você ampliar demais o leque, você vai ter problemas, você não vai ter soluções. Se você permitir que a pessoa misture problemas, situações, você vai ter problemas muito sérios. Quarto passo, avaliar os recursos. Que recursos você tem como conselheiro e a pessoa tem como pessoa em crise, como aconselhado? Nós poderíamos dizer que nós temos 4 tipos de recursos: espirituais, pessoais, interpessoais e adicionais. Os recursos espirituais incluem a presença interior e a orientação do Espírito Santo. Um ajuntamento de palavras e promessas confortadoras, consoladoras das Escrituras. A Bíblia deve ser apresentada como a verdade, com esperança de que o Espírito Santo use a palavra. Então, o conselheiro cristão tem recursos espirituais para usar. Mesmo que a pessoa não seja cristã, não seja crente, não sirva ao Senhor, você, como conselheiro, tem recursos espirituais à sua disposição e você não pode, de forma alguma, em hipótese alguma, desprezar os recursos espirituais. Recursos pessoais são habilidades, a capacidade intelectual do aconselhado, sua experiência passada, sua motivação. São coisas que você percebe, que você descobre na vida do aconselhado. E essas coisas o ajudarão a vencer a crise. Recursos interpessoais refere-se a pessoas que estão ao lado, que podem estar ao lado. Família, amigos, a família cristã, membros da igreja, outros pastores, pessoas que podem ajudar, que podem, com conhecimento da necessidade e com conhecimento de causa, ajudar a pessoa em crise a vencer aquela fase, a vencer aquela crise, a vencer aquele problema. Então, são recursos interpessoais. E, às vezes, alguns recursos adicionais, um médico, um psicólogo, um psiquiatra. Às vezes o que ela precisa, o recurso que ela precisa é financeiro. Às vezes é um advogado. Às vezes é uma orientação de um economista ou de um outro profissional de uma outra área. E esses recursos precisam ser disponibilizados e usados. Às vezes eles já existem, precisam ser descobertos. Aí nós vamos para um outro momento que é planejar a intervenção. Depois que você olhou, teve a primeira conversa, fez o contato, reduziu a ansiedade no primeiro momento, focalizou os problemas, definiu a ordem dos problemas a serem tratados, avaliou os recursos seus e do aconselhado, e nós vamos planejar a intervenção. É interessante que você pergunte depois
da primeira ou segunda sessão de aconselhamento, você pergunte: o que vamos fazer agora? A resposta dessa pergunta é o planejamento, e ambos, conselheiro e aconselhado, devem examinar juntos os fatos apresentados e uma lista de ação ou de ações a serem tomadas, estabelecendo as prioridades. O que nós vamos fazer? Precisamos fazer isso, isso e, por fim, isso. Você planeja com sabedoria, com calma, sem atropelos. O planejamento da intervenção pode não se, e normalmente não se dá na primeira entrevista. Ó, vamos voltar a conversar, vamos aí que você vai segunda, terceira conversa, terceira sessão de aconselhamento, terceiro encontro, segundo, terceiro, aí você vai planejar a intervenção. Com sabedoria, o conselheiro deve ajudar o aconselhado a fazer planos e, se necessário, pensar nas melhores alternativas quando um plano aplicado, iniciado, tiver falhado. Ou seja, você tem que ter um plano B. Você tem que ter uma segunda opção a ser colocada em prática. Você precisa ter mais um recurso se o primeiro falhar. Encorajar a ação. O conselheiro cristão, ele deve encorajar o aconselhado a agir, a sair da inércia, a romper as amarras, as cadeias, os grilhões da crise e fazer alguma coisa. E quando ele começar a fazer, você vai avaliar o progresso, você vai mostrar onde ele estava e onde ele se encontra. A crise, às vezes, nos imobiliza, nos paralisa. E o conselheiro, ele tira, com a sua intervenção, a pessoa da inércia, não da crise, mas da inércia provocada, da paralisia provocada pela crise. O aconselhado precisa enfrentar a situação com honestidade, com firmeza, com coragem, reconhecer e expressar sentimentos, reajustar o seu estilo de vida, tentar de novo. Isso chama-se ação. E o aconselhamento visa a ação transformadora, a ação que vai gerar a vitória, que vai gerar a superação. Então, encorajar a ação é muito importante. Sétimo lugar, instilar esperança. Em todo aconselhamento, é mais provável haver uma melhora quando é transmitido pelo conselheiro um senso realista de esperança para o futuro. Tem muitas vezes que essa esperança é irreal, é fantasiosa. Eu estava conversando com uma pessoa sobre uma situação que, de certa forma, estamos vivendo juntos. E eu disse para essa pessoa, olha, essa situação, para mudar, para chegar a um nível aceitável, nós vamos levar em torno de 2 anos. É algo realista. Dá para vencer. Exigirá muito trabalho, muita ação, muita atitude, estratégias. Mas vamos ser realistas, não é uma coisa que vai mudar da noite para o dia. Para chegar ao ponto que chegou, levou tempo. Agora, para chegar a um ponto de dizer superamos, vai levar tempo, demanda tempo. Então, mas há uma esperança, nós vamos mudar, nós vamos superar. Em quanto tempo? Aproximadamente 2 anos. Mas vamos, é uma esperança. Não crie expectativas e esperanças irreais, fantasiosas.
Olha o que Jó diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. A esperança para o perdido. Lembra dessa canção baseada nesse texto bíblico? Ao cheiro das águas brotará. Pode parecer perdido, pode parecer sem esperança, mas há esperança. Mas é um processo. O aconselhamento cristão, ele instila esperança de 3 maneiras. Primeira, com a transmissão de verdades bíblicas. Segundo lugar, examinando a lógica derrotista, confrontando o pessimismo instalado. Eu nunca vou vencer, eu nunca vou me curar, nada pode ser pior. Confrontando e combatendo o pessimismo. Terceiro lugar, convencendo o aconselhado a se mover e fazer algo. Ação, encorajar a ação. Um mínimo de atividade basta para proporcionar aquela sensação de que alguma coisa está sendo feita. Que o aconselhado não é um inútil, não está imóvel, não está paralisado. Então, pequenas conquistas devem ser valorizadas. Olhando para o aconselhamento, há muita coisa. E nós vamos voltar ao assunto, vamos falar de outros passos, vamos falar sobre a dinâmica da sessão de aconselhamento, mas pela aula de hoje isso é suficiente. Espero que tenha sido proveitoso e instrutivo e que Deus o capacite a cada dia para colocar em prática essas coisas, essas verdades. Em nome de Jesus.